Graça e paz, amados. É uma alegria muito grande poder trazer mais um vídeo a este canal para ministrar a palavra de Deus ao teu coração. E por meio dessa mensagem, a qual foi ministrada na igreja, eu tenho certeza que Deus vai tocar o teu coração também. E talvez você esteja atravessando aí um momento difícil na tua vida, momentos de dúvidas, momentos a qual você fica questionando, mas Deus, por que isso, por que aquilo, por que assim? E aí a gente se depara com várias situações que se tornam um caos na nossa vida. E essa mensagem vem falando aí que em meio ao caos, Deus tem novidades para você. E às vezes a novidade de Deus não é nem aquilo que a gente espera, com certeza. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração por meio dessa mensagem, e Deus vai abrir a tua mente para muitas coisas na tua vida. Vamos à mensagem? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque darei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiro junto a correntes de água. Um dirá: eu sou o Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Irmãos, o que eu quero falar com você nessa noite a respeito dessa palavra é que em meio ao caos, Deus tem novidade para a tua vida. Amém? Em meio ao caos que você esteja vivendo, eu quero que você saia daqui nessa noite crendo que Deus tem novidades para você. Eu não sei qual é aí o caos que está sobre a tua vida, mas eu quero que você leve esta palavra ao caos que você está vivendo. A situação complicada, a situação difícil, aquilo que para você parece impossível. Talvez exista aí algum desses dois motivos que esteja levando você ao caos, esteja levando você a viver a situação que você está vivendo. Deus, Ele observa ali no meio do povo duas coisas. O povo estava cego espiritualmente e o povo estava surdo espiritualmente. E quando o crente se depara com um problema desse na vida dele, irmãos, a vida se torna um caos. A cegueira espiritual e a surdez espiritual leva a pessoa ao caos na vida dela. E Deus estava irado, Deus estava bravo com isso. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí no capítulo de número 42 de Isaías, o versículo de número 18, olha o que Deus fala aqui, irmãos: surdos, ouve, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como meu servo, como servo do Senhor?
Tu vês muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouve. Agora, quais são as novidades então, em meio aos caos das nossas vidas? Quais são a novidade que Deus está falando aqui? Que em meio ao caos, Deus teria novidade. Do que Deus vem falando, amados? Primeiro, Deus fala aí de uma promessa divina. Quando Deus fala, derramarei água sobre o sedento, Deus está falando aí de uma promessa divina. E o que esse derramar água sobre o sedento quer dizer para nós? Qual é a intenção de Deus em dizer que derramaria água sobre o sedento? Amados, quando Deus está falando isso daí, Ele está dizendo assim que Ele vai providenciar para você aquilo que você precisa. O que um sedento precisa, irmãos? De água. E Deus está dizendo, eu vou derramar água sobre o sedento. Deus está dizendo para você, por meio desta palavra, que Ele providenciará para você aquilo que você necessita, aquilo que você está precisando, em meio ao caos que você está vivendo. Deus está dizendo aqui em meio a essa palavra, que Ele revelará para você aquilo que você precisa saber, em meio ao caos que você está vivendo. Essa é uma das novidades de Deus, em meio ao caos. Ele providenciará para você e Ele revelará para você aquilo que você precisa. Deus, Ele coloca tudo em ordem. Ele não faz nada assim de qualquer jeito, como muitas vezes nós fazemos. Ele põe tudo na ordem certa. E o que Deus está falando aqui, amados, é que Ele vai restaurar os dons espirituais do povo. Ele vai restaurar primeiramente a vida espiritual do povo, inclusive as profecias, porque o povo já não ouvia mais os profetas, o povo já não queria saber mais de ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo, olha, eu vou restaurar os dons espirituais em vocês. Vocês vão começar agora a ouvir as profecias. Vocês vão começar a ouvir agora aquilo que eu tenho dito para vocês. E esta promessa que Deus faz aqui, que derramaria água sobre o sedento, ela não era para essa época. Essa promessa só aconteceu 754 anos aproximadamente depois. Essa promessa ela veio acontecer no meio do povo de Deus, lá no Pentecoste, quando Deus derramou, quando Deus mandou ali o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, sobre os discípulos. Ali então está o cumprimento dessa promessa, ali está a conclusão dessa promessa. 45 anos depois da promessa. Mas Pedro, o que isso tem a ver comigo? Eu não quero nem saber, isso aí passou, foi lá atrás. Por meio deste acontecimento, eu entendo, irmãos, que a promessa de Deus para a tua vida, ela tem o tempo certo para acontecer. Não é no tempo que você está querendo, não é no tempo que você está buscando, é no tempo de Deus. É Ele quem promete, é Ele quem faz acontecer. Qual é então a segunda novidade que Deus tem no meio do caos? É uma promessa abundante. A primeira é uma promessa divina, a segunda é uma promessa abundante. Deus está dizendo aqui, no versículo 3 do capítulo 44: torrentes sobre a terra seca. O que é torrentes? São fontes, rios sobre a terra seca. E aqui então Deus está dizendo que a promessa dele para a tua vida, ela vem em abundância, porque Deus, Ele é generoso para com a tua vida. Deus, Ele é galardoador da tua vida, e a promessa dele vem em abundância para você.
mas para isso você tem que ouvir, para isso você tem que ver. O rio sobre a terra seca, ele vem representando o que? Generosidade, né? Por onde aquele rio vai passando, ele vai ali umedecendo a terra, ele vai trazendo vida. Por onde aquele rio vai passando, ele vai transformando a situação daquela terra. E assim também é a presença de Deus na tua vida. Por onde Deus passa, aonde Deus toca, tudo é transformado, tudo é renovado, tudo passa a ter vida. Nós vemos a generosidade de Deus, irmãos, por meio de Cristo Jesus. Olha para você ver que onde Jesus passou, tudo foi transformado. Aonde Jesus tocou, tudo foi transformado. Jesus, ele tocou nos leprosos, aqueles homens foram curados. Jesus, ele tocou no cego, aquele cego passou a ver. Jesus estava entrando em uma cidade e estava saindo ali um enterro de uma viúva, e Jesus chega então diante daquele caixão e ele toca sobre aquele caixão. Aquele jovem que estava morto dentro do caixão, ele passou a ter vida. Esta é a generosidade de Deus para nós. E Jesus tocou sobre a tua vida, e hoje você vive. Este rio que Deus está dizendo aqui que iria passar sobre a terra seca, vem representando aqui a pessoa do Senhor Jesus em nosso meio. Irmãos, quando Jesus está na tua vida, a tua vida é transformada. Quando Jesus está no comando da tua vida, você caminha em terras que produz, em terras de vida. Mas sem Jesus, amados, a tua vida é uma sequidão. Se você não ouve a palavra de Deus, você se torna como a terra seca, como a palavra está dizendo aqui. Qual é a terceira coisa que Deus faz na nossa vida? Qual é a terceira novidade? É que tudo aquilo que Deus faz se torna uma necessidade vital para nós. Deus está dizendo aqui, amados: derramarei do meu espírito. Continuando aí o versículo 3: derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, ou então sobre a tua geração, sobre a tua casa, sobre a tua família, e você será uma bênção. Aleluias. Esta é uma necessidade vital para nós, amados. A nossa vida sem a presença do Espírito Santo não tem sentido. A nossa vida sem Deus, sem o Espírito do Senhor, nós não vivemos, amados. E ela é uma promessa que foi aberta para aqueles que virão. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus, e Deus vai usar você para que outras pessoas também recebam desse Espírito sobre a vida dela, e a vida dela deixa de ser uma sequidão. Ela passa a ouvir, ela passa a crer na promessa de Deus. É uma necessidade, amados, que toda a humanidade tem. Toda a humanidade precisa, necessita do Espírito Santo, porque são como terra seca. São como terra seca, vazia, sem Deus. Quer ver um exemplo? Se você pegar uma varinha verde, você vai lá na árvore, quebra uma varinha ali naquela varinha tem água, ali naquela varinha tem seiva, né, a qual é a vida da árvore. E aí você consegue fazer o que com aquela varinha? Você consegue dobrá-la, você consegue envergá-la, ela se torna maleável, porque tem água e tem vida.
Agora, se você pega uma varinha seca, sem água e sem seiva, uma varinha sem vida, você tenta envergar aquela varinha, a primeira coisa que ela faz é estourar, ela quebra, porque não tem vida, não tem água. Ou seja, assim é a vida do crente. O crente sem a vida de Cristo e sem o Espírito Santo sobre a vida dele, ele se torna seco, é fácil de quebrar. Agora, quando você tem Cristo na tua vida e você é cheio do Espírito Santo de Deus, você se torna maleável. Deus faz o que quer com você. Deus te usa da maneira a qual Ele quer, porque existe vida e existe o Espírito Santo em você. Você está entendendo a diferença, irmãos? Está entendendo por que muitas vezes a nossa vida se torna um caos? Porque estamos secos, sem Jesus e sem o Espírito Santo. Qual é a quarta novidade em meio ao caos que Deus traz na nossa vida? Ele vem sobre os sedentos. Deus, ele vem para aqueles que têm sede dele. Deus, ele vem para aqueles que têm fome da presença dele. Ele não vem para aquele que não está nem aí com Deus. Ele não vem para aquele que não se preocupa, que não tem prazer nas coisas de Deus. Ele vem para aquele que tem fome e sede. Olha lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 5. Jesus diz assim: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. E você tem que ter fome e sede de Deus para você ir morar no céu. Você tem que almejar por isso. Assim como o salmista Davi diz: a minha alma tem sede de ti, Senhor. A minha alma anseia, assim como a corça anseia ou busca por água, assim também é a minha vida por ti, Senhor. É assim que nós devemos viver, irmãos. É assim que nós devemos ser. E onde nós vamos saciar a nossa sede? Onde você vai saciar a tua sede? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 55. Só alguns capítulos aí para frente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó, verso 1: a todos vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Onde você vai saciar a tua sede? Em Deus. Aonde você vai dar um fim nesse caos que está na tua vida? É em Deus. Onde você vai encontrar vida para você? É em Deus. Não tem outro meio, não tem outro lugar. Certa ocasião, Jesus está diante de um poço. Aí chega ali uma mulher samaritana para tirar a água daquele poço. E Jesus diz assim para ela: dá-lhe de beber. Aí então aquela mulher diz: mas Senhor, eu sou samaritano. E pelo que eu entendo, os samaritanos não se dão com os judeus. Jesus fala assim para ela: ah, se você soubesse quem fala com você, você pediria água e eu te daria. Mas Senhor, o Senhor não tem nem como tirar aqui para o Senhor, como o Senhor vai me dar água? Olha o que Jesus fala para ela, irmãos. Vai lá no Evangelho de João capítulo 4, versículo de número 14. Jesus diz assim para ela: aquele porém que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher, mais do que depressa, irmãos, disse assim para Jesus: Senhor, me dá dessa água aí, para que eu não tenha que voltar aqui a esse poço para tirar a água de novo. Irmãos, aquele poço representava o caos na vida daquela mulher, daquela samaritana. Aquele poço representava ali a humilhação para aquela mulher. E quando Jesus oferece essa água para ela, ela diz: Senhor, me dá essa água, para que eu não tenha que voltar aqui mais. Ou seja, vai resolver toda a minha situação, Senhor. E aí Jesus diz para ela: vai, chama teu marido e vem. Irmãos, eu entendo aqui nessa palavra, e diante daquelas palavras de Jesus para aquela mulher, ela abandonou por completo aquele poço. Ela abandonou por completo. Ela não voltou mais, não quis mais voltar àquele poço, porque a situação dela foi resolvida, irmãos. Quando você ouve, entenda o que Deus está falando. Quando você ouve as palavras do Senhor sobre a tua vida, a situação, o caos que está sobre você vai cair por terra, porque Deus vai fazer jorrar sobre a tua vida a água que vai te levar para a vida, a água que vai te levar para a bênção do Senhor. Mas enquanto você está surdo para com a palavra de Deus, você está vivendo o caos. A hora que a samaritana ouviu Jesus falando daquele jeito, irmãos, ela não pensou duas vezes, abandonou aquele poço. Diz a Bíblia que ela largou o cântaro dela ali e saiu correndo, voltou para Samaria e foi pregar a palavra para os samaritanos, foi anunciar Jesus para os samaritanos, porque já estava jorrando sobre a vida dela esta fonte, esta água viva, esta água que transforma. Porque ela ouviu a palavra de Jesus. E quando você ouve a palavra de Deus para a tua vida, você pode ter certeza que tudo vai ser transformado. Mas abandone a velha vida, abandone a velha pessoa, abandone a velha criatura, abandone aquilo que te causa humilhação, abandone aquilo que te leva ao caos. Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo 38, olha o que Jesus diz aqui. Ele diz assim, ó: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus está dizendo aqui, amados, que quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a vida da pessoa deixa de ser aquela sequidão. A promessa de Deus vem sobre a vida da pessoa. A novidade de Deus em meio ao caos começa a acontecer na vida da pessoa. Qual é a quinta coisa que Deus, a quinta novidade de Deus em meio ao caos? É um grande crescimento. A pessoa começa a crescer. Igreja, entenda uma coisa: você só vai crescer espiritualmente se o Espírito de Deus estiver sobre a tua vida. Você só vai crescer na presença de Deus por meio do Espírito Santo, porque é Ele quem nos revela.
Você só vai entender a palavra de Deus se o Espírito de Deus estiver na tua vida, se você buscar o Espírito Santo. Volta lá em Isaías capítulo de número 44, versículo 4 e 5 diz assim: verso 4: e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de águas. Olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Quando o Espírito de Deus está sobre a tua vida, você brotará como a erva. O que isso quer dizer? Você vai lá no teu quintal, capina aquele mato que está ali, né? Aquele mato que foi cortado, ele seca, mas passa-se alguns dias, o mato, aquela raiz está brotando novamente, né? Aquela semente está germinando novamente. E quando você tem o Espírito de Deus, o mesmo processo acontece na tua vida. Mesmo que as pessoas tentem te cortar, mesmo que as pessoas tentem te humilhar, mesmo que as pessoas tentem te derrubar, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida, Ele vai te colocar de pé. Todas as vezes que alguém puxar o teu tapete, todas as vezes que alguém tentar te derrubar, o Espírito Santo vai te colocar em pé. E aqui Deus está dizendo que brotará como o salgueiro junto à corrente de águas. Irmãos, o salgueiro, ele é uma árvore que tem muita facilidade em brotar. Você poda ele, dentro de poucos dias já está todos os brotos ali de novo. E assim também é na tua vida, quando o Espírito Santo de Deus está conduzindo você, você brota, você floresce. Ou seja, você passa a ser um ganhador de almas para Cristo. Você passa a trabalhar para o reino do céu. Você quer evangelizar, você quer trazer vidas para a igreja, você quer falar do amor de Deus, você quer fazer a obra do Senhor, você quer pregar a palavra, porque você está cheio do Espírito Santo. A pessoa que tem vida, ela vai lá fora e traz o pecador para dentro da igreja, para reconciliar com o Senhor. A pessoa que não tem vida, ela vem dentro da igreja e ela tira as pessoas da igreja. Essa é a diferença. A pessoa seca, ela vem para a igreja e ela começa a causar divisão dentro da igreja, ela começa a criar problemas dentro da igreja, porque ela está seca. Mas aquele que tem vida, ele é maleável, ele deixa Deus usar, ele quer ser um instrumento na mão de Deus para ganhar vidas, para trazer vidas para o reino dos céus, para falar do amor de Deus.